Muito boa noite, são as notícias no Jornal da Noite. A seca que afetou mais de 500 mil pessoas no país poderá atrasar alguns projetos de desenvolvimento em Moçambique. A informação foi revelada pelo Presidente da República num comício popular no distrito de Macossa. No segundo dia de visita à província de Manica, Filipe Nyusi escalou o distrito de Macossa, que foi seriamente afetado pela fome provocada pela seca e estiagem que deitou abaixo todos os esforços dos camponeses na campanha agrícola finda. Filipe Nyusi diz que o governo gastou muito dinheiro na compra de comida para ajudar as populações afetadas pela seca. Moçambique gasta muito dinheiro para comprar arroz para aqui. Este ano gastamos muito dinheiro porque não choveu. Então, aquela comida, aquele apoio que está a ser distribuído, mais de 5 mil moçambicanos aqui em Macossa, nós compramos fora. Aquela farinha e feijões, compramos fora. Sal, até comprávamos fora. E por isso, alguns projetos de desenvolvimento, como por exemplo a expansão da rede elétrica, estarão atrasados. Esse dinheiro é esse que usaríamos para construir escolas, construir hospitais, trazer energia para aqui. E por isso mesmo que vamos atrasar um pouco para levar energia a espalhar, porque aquele dinheiro este ano usamos para comprar comida. Filipe Nyusi insta a população a produzir mais comida para reduzir as importações. Se todo o povo moçambicano produzir, aumentar a produção, se toda a família moçambicana tiver a sua machamba, nós não vamos precisar de comprar arroz lá fora. Até se calhar aqui em Yamagua, onde choveu, é onde íamos comprar milho para trazer para aqui, para a sede de Macossa. Além de contacto com a população através de comício, em Macossa, o Presidente da República inaugurou o edifício onde funciona a Secretaria Distrital. Ainda na província de Manica, o Presidente da República desafiou o governo local a alocar carteiras para todas as escolas como forma de melhorar a qualidade de ensino. Filipe Nyusi mostra-se ainda preocupado com a mineração ilegal que está a poluir rios. Filipe Nyusi orientou ontem no distrito de Mussurize a sessão extraordinária do governo provincial de Manica, alargada aos administradores distritais, onde atentamente ouviu, entre outras realizações do governo, o número de carteiras que foram distribuídas nas escolas da província de Manica. Quanto ao acesso à educação, houve entrada de funcionamento de mais de 53 unidades de ensino em toda a província. Foram distribuídas 13.247 carteiras escolares e distribuiu-se em 100% o que estava programado para o ensino em termos de entrega de livros aos alunos. Filipe Nyusi quer saber do governo provincial até quando as crianças continuarão a assistir a aulas sentadas no chão. Deixamos aqui a matriz de orientações outra vez, quero saber sobre o novo. Quando que termina o processo de crianças não sentar no chão? Quando que termina? Outra preocupação manifestada pelo chefe de Estado está relacionada com a poluição das águas dos rios devido à mineração ilegal. E depois quero saber o que fizeram sobre a mineração desenfreada, que outra vez também discutimos muito e que poluía as águas. O Presidente da República escalou na manhã deste sábado o distrito de Macossa, onde dirigiu um comício popular, prevendo para esta tarde uma visita ao distrito de Vanduzi. Um agente da FIRI, supostamente embriagado, baleou 2 jovens na madrugada de hoje na cidade da Beira. Um dos baleados está a receber cuidados intensivos no hospital, enquanto que a outra vítima contraiu ferimentos ligeiros. O autor dos disparos está detido. Um agente de uma unidade de intervenção rápida terá baleado na madrugada deste sábado 2 jovens, um de 19 anos e o outro de 18, que estavam a dormir bem perto do local onde nos encontramos neste momento. A história terá começado por volta de meia-noite, quando o referido agente teria tentado consumir uma bebida alcoólica nesta barraca onde nos encontramos. O proprietário da barraca conta o que aconteceu até os jovens terem sido baleados. Quando um policial chegou na madrugada de hoje, ele pediu entrar, então nós dissemos que estávamos a fechar. Ele esforçou porque queria beber e ele estava grosso. E nós proibimos, dizer que não vamos vender bebida aqui. Então,
Pedimos para ele sair e ele negou sair. Então, esforçamos um pouco. É quando ele se moveu, estava nessa área aqui, se moveu para na porta. Quando chegou na porta, disse: eu quero tirar essa arma para começar a vos bater todos aqui. Eu disse: não é assim, chefe. Nós estamos a tirar porque queremos fechar. Já é noite e o senhor está com arma, está bêbado, então essa hora já não dá. Então, quando eu estava a lhe seguir, ultrapassando um pouco essa porta, tirou a arma, apontou-me na cabeça diretamente. Eu dei um empurro naquela arma. Naquela hora mesmo que eu dei um empurro, é aquela hora que ele disparou 2 tiros. As pessoas que foram atingidas pelas balas, onde é que estavam? Uma estava em cima a dormir, a outra estava a dormir na baraca, aqui dentro. Só que com o barulho acordou, veio, porque quando atirou 2 primeiros tiros, eu assegurei aquela arma. Quando asseguro aquela arma, caímos juntos. Então, aquele puto veio a correr na frente daquela arma. Então, ele continuou a disparar, nós deitados. E quando deu também 2 tiros naquele outro puto, o segundo ferido. Sim. E daí, depois desses disparos? Depois desses disparos, os vizinhos saíram, houve ajuda, amarramos o policial, levamos a arma, levamos o policial até na esquadra, entregamos a arma e tudo, então deixamos aí, fomos no hospital com os feridos. Qual é o estado dos 2 jovens feridos? Dos 2 jovens. O primeiro ferido, a situação dele está um bocado difícil, porque ainda não sabemos, desde a hora que ele foi baleado, a bala ainda está com ele, ainda não foi tirada. Em que parte do corpo foi baleado? Nas costeiras, essa área aqui. Ok. E o outro ferido foi na perna? Foi na perna. E onde é que se encontra o agente da polícia que teria efetuado os disparos? Agora se encontra na primeira esquadra. Isto podemos avançar neste momento em relação à situação que foi registrada na madrugada deste sábado aqui na cidade da Beira. Há pouco tempo contactamos a Polícia da República de Moçambique antes de iniciarmos esta reportagem e o porta-voz da corporação aqui em Sofala, Daniel Macuaco, garantiu-nos que só na próxima segunda-feira irão se pronunciar em torno deste caso. A partir da Beira e com imagens de Manuel Chicava, Francisco Raiva, STV. A instabilidade econômica agudizou a queda da faturação das empresas moçambicanas no primeiro semestre deste ano, segundo informação recentemente publicada pelo Instituto Nacional de Estatística. A queda da procura e o aumento dos custos de produção foram as principais causas. A instabilidade da atividade empresarial vem sendo expressa desde os finais do ano passado e a mais recente publicação do Instituto Nacional de Estatística aponta que terá piorado no primeiro semestre de 2016. Com base no boletim que publica os indicadores de confiança e de clima econômico, um documento que expressa a opinião de empresas inquiridas sobre o andamento e perspectiva da sua atividade, o INE concluiu que a confiança dos empresários caiu pelo terceiro trimestre consecutivo, o que traduz a conjuntura econômica desfavorável. A degradação do clima econômico deve-se à queda da procura e de emprego, indicadores que determinaram, em grande medida, a redução da faturação, num cenário em que os custos de produção aumentaram, sobretudo por causa da depreciação do metical em relação ao dólar e da subida do nível geral de preços. O INE mostra que quase todos os setores de atividade ressentiram-se da crise nos primeiros 6 meses do ano, com maior incidência para o comércio, manutenção de veículos automóveis, indústria transformadora e extrativa, eletricidade e água, construção e alojamento e restauração. Resultados do inquérito do INE, 39% das empresas moçambicanas enfrentaram dificuldades na sua atividade entre abril e junho, o que representa um aumento de 4% em relação ao trimestre anterior. Os indicadores de confiança e de clima econômico são uma publicação mensal sobre a conjuntura econômica de Moçambique e expressam a opinião de empresários selecionados sobre o andamento e perspectiva da sua atividade, particularmente o emprego, a procura, encomendas, preços, produção, vendas e limitações de atividades.
O reitor da Universidade Pedagógica, Rogério Utui, diz que são 3 e não um funcionário daquela universidade envolvidos no esquema fraudulento na sua delegação de Massinga, em Inhambane. Para pedir, eu tenho uma situação, ao invés de tu depositares, eu vou, aqui no meu semestre, eu vou lhe cortar alguns meses, vem fazer aquilo. Então, assim sucessivamente, dava comprovativo. Só que isso de 2014, nós não já percebíamos que aqueles recibos, eu não sei qual é o jogo que ela fazia, mas a partir disso era muito normal levar o meu recibo dela, usar para 2, 3 pessoas, mas sempre dava comprovativo. E aquele comprovativo agora é o dito falso. Em julho último, estudantes da Universidade Pedagógica em Massinga vieram a público denunciar um esquema fraudulento naquela instituição de ensino que envolvia uma funcionária da mesma. A reação veio do reitor daquela universidade, Rogério Utui, que mesmo sem dizer nomes revela que são ao todo 3 funcionários envolvidos no esquema fraudulento que teve como alvo 83 estudantes. Estudantes corruptos, devedores de propinas, não pagavam as propinas e encontraram logicamente um trabalhador, uma trabalhadora no caso, corrupta. São 3, é um grupo de 3 trabalhadores e pegavam o dinheiro, em vez de depositar na conta da instituição, entregavam à pessoa. O TUI diz, por outro lado, que para além de processos administrativos, os funcionários em causa terão de responder em juízo e os alunos terão de pagar o que devem à Universidade Pedagógica. Suspendemos as atividades dos estudantes e dos funcionários corruptos. Os funcionários corruptos estão neste momento a passar por um procedimento disciplinar, de acordo com a lei, e para além do procedimento disciplinar, tendo constatado que há alguns elementos criminais de falsificação, portanto, além do roubo, a falsificação de documentos, então os elementos criminais nós logicamente isso entregamos à Procuradoria-Geral da República. Vai caber a cada um deles uma sanção. Os nossos regulamentos são muito claros, isso está tudo previsto, então os devedores é fácil, além de pagarem, serão sancionados. Foragida há pelo menos 2 meses, uma das funcionárias daquela instituição que recolhia valores com os estudantes já está a ser procurada pela Justiça, onde responde por tentativa de suborno a um inspetor da Direção Provincial de Economia e Finanças e por desvio de dinheiro público. Centenas de pessoas, na sua maioria jovens do Partido Frelimo, participaram hoje de uma marcha em repúdio ao conflito militar e apelo à paz no município da Matola, província de Maputo. Os manifestantes pedem a cessação das hostilidades entre forças governamentais e a RENAM. Os manifestantes percorreram cerca de 2 quilômetros em várias artérias do município de Matola para mostrar o seu descontentamento causado pela tensão político-militar que afeta principalmente as províncias da zona centro e norte do país. Segundo o lema dessa marcha, Ama a Minha Pátria, é para mostrar que a juventude está preocupada com a destruição do nosso país e nós organizamos essa marcha em protesto a essa guerra. Nós pedimos à RENAM que cesse, ou dialoga ou pare de vez com essa guerra. Não gostaríamos que dividissem o país, gostaríamos que vivêssemos todos unidos. Não está correto o que está a acontecer do outro lado. Eu espero que as hostilidades parem e que a vida continue, deixem Moçambique desenvolver, porque Moçambique tem muito a dar. Os participantes da marcha apelaram ainda ao envolvimento de toda a população na promoção da paz. Esta é uma das formas de manifestação, mas já várias. Quando trabalhamos com as confissões religiosas, sentimos que nas missas têm estado a transmitir este apelo à paz. Quando vamos às escolas, as crianças têm estado a transmitir este apelo à paz. Quando estamos nos mercados, as nossas mães têm estado a transmitir. Os operários, os camponeses, então todos têm estado a transmitir esta mensagem de apelo à paz. A marcha foi organizada pela Organização da Juventude Moçambicana, braço juvenil do Partido Frelimo. Movimento Alternativo de Moçambique é o nome de um novo partido oficialmente lançado esta sexta-feira em Nampula.
Os dirigentes daquele partido, composto na sua maioria por dissidentes do Movimento Democrático de Moçambique, referem que esta formação política pretende corresponder com os anseios das comunidades e a diferença de outras forças políticas. O novo partido designado Movimento Alternativo de Moçambique foi oficialmente lançado esta sexta-feira em Nampula. Estevão de Fátima, secretário-geral, fala dos objetivos da formação desta força política. O que é que vos fez criar este partido? Como disse o próprio nome, Movimento Alternativo de Moçambique, houve consultas populares realizadas em todo o país de Moçambique e a população clamava de um partido alternativo ao poder. Então é daí que o grupo fundador achou por bem formar este partido como um partido alternativo ao poder que estamos a assistir hoje. Nós, Movimento Alternativo de Moçambique, formamos este partido para ajudar o povo moçambicano, não só de Nampula, para todo o povo moçambicano. Temos uma casa e um solo, o que é que significa? Isso significa o anseio de todo o povo moçambicano e a esperança do próprio povo moçambicano, porque toda a gente anseia ter uma casa melhorada. É isso que vai lutar este partido ao amanhecer, que é o sol. Toda a gente ter uma casa contigna, para que o desenvolvimento venha na sua própria casa onde você vive. O partido é composto na sua maioria por antigos membros do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, e Estevão de Fátima explica porquê. No MDM fomos ver que não há transparência, há falta de transparência, há problemas do tribalismo. Constatamos que realmente o presidente e o seu elenco é muito tribalista. Nesse aparece em pleitos eleitorais. O MDM transporta o seu pessoal da beira para todas as províncias, para ocupando os lugares que eram daquelas pessoas que vivem naquela província. Como ele leva os seus cunhados, leva os seus primos e espalha para todo o país. Os fundadores desse partido estão aqui, e não só os que estão aqui. Temos o caso do seu Elia, que era vereador de urbanização, temos o Selimani, que era vereador de transportes, temos muitos colegas que estavam no MDM. Desfile de motorizadas e viaturas pelas artérias da cidade, a apresentação do projeto político do partido e momentos culturais corporizaram a cerimónia de oficialização do Movimento Alternativo de Moçambique em Nampula. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, que se encontra de visita à província de Nampula, mostrou-se despreocupado com a formação de um novo partido composto por antigos membros do MTM. David Simango considera bom sinal para a democracia a formação de muitos partidos políticos. David Simango, que iniciou visita à província de Nampula, coincidentemente no dia em que oficialmente foi lançado o Movimento Alternativo de Moçambique, composto na sua maioria por antigos membros da sua formação política, referiu ser bom para o exercício da democracia a criação de muitos partidos no país. Presidente, a sua visita a Nampula coincide com o lançamento oficial de um partido composto por membros dissidentes do MDM. Que comentários tem a fazer? Bom, eu penso que é bom. É bom porque em democracia, quando mais partidos existirem, é assim como é que se faz o exercício democrático. E é preciso compreender de que em democracia, ou ela existe só e só se existirem partidos políticos. Portanto, quando mais partidos políticos existirem, é muito bom e é saudável para a nossa democracia. Adiante, David Simango assegurou que o MDM encontra-se saudável e num bom caminho. Vim cá para ver como é que estamos em termos de trabalhos. Como sabem, tivemos recentemente o Conselho Nacional em Nampula. Há novos quadros que assumem responsabilidades a nível do partido. Preciso de apresentar esses quadros ao partido e preciso naturalmente de visitar Nacala para ver como é que estamos em termos de trabalho de base. Como é que está o partido nesta altura? Bom, de saúde estamos bem, de trabalho também estamos bem, estamos empenhados. O interesse que nós temos é continuar a exercer a nossa função, os princípios básicos do MDM. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique permanecerá na província de Nampula durante cerca de 4 dias. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos já a seguir com o melhor da informação. Até já. Maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou.
os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para todos. Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Como é que o processo aqui é diferenciado? Os casos de direito, da lei e da justiça vão atuando de maneira muito sutil, vistos e ditos de forma simples e direta. Onde falhamos é como é que insertamos uma investigação eficaz para identificar o fulano X. É isso que nós não conseguimos fazer. Com análises de quem sabe o que diz e diz o que sabe. Não temos procuradores totalmente íntegros. Nós não somos nenhum estado de polícia. O que é que está por detrás desse problema? Nós temos um Ministério Público hoje cerimonioso. São esses fatos que depois temos que conjugar com o Código Penal e verificar se é ou não um ilícito criminal. O condutor violar uma das contravenções que estão no Código de Estrada de forma grave, ele comete um crime de acidente de viação de que resulta em morte. É assim que o Quid Júri chega à sua casa todos os domingos às 18 horas. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Estamos de volta ao jornal. Tragédia vista. O grande hotel localizado na cidade da Beira pode desabar a qualquer momento. Vivem nele atualmente cerca de 4.000 pessoas de diferentes estratos sociais em condições precárias, sem corrente elétrica, sem água e sem sistema de saneamento.
O grande hotel, aberto em 1955, na altura apontado como orgulho de Moçambique e de toda a África, pois era o maior e melhor apetrechado em todo o continente africano, continua a cair diariamente aos pedaços. O hotel, que funcionou até finais da década de 60, hoje foi transformado em residências de pouco mais de 4.000 pessoas que vivem em condições precárias, partilhando os 122 apartamentos ora degradados. O que leva as pessoas a viverem nesse edifício? Falta de residência. Falta de residência. As pessoas estão aqui olhando, tem 4.000 pessoas se calhar. Não há espaço para essa gente. E 90% de pessoas que vivem aqui são pobres. Mas consegue viver assim mesmo, maneira como nós vamos, pá. Não tem maneira de, às vezes, empresas, isso é muito difícil, porque eu às vezes ganho um pouco valor, primeiro não vou conseguir para viver do setor tem muito dinheiro, e mesmo para aguentar assim mesmo, porque o valor que eu ganho é pouco, daí preço é para viver assim mesmo, a maneira, não tem matéria de fazer. O apartamento, a casa onde o senhor vive aqui, está a alugar? Exatamente, já estou a alugar. Quanto é que paga por mês? Por mês eu pago 400 paus. Dados em poder da STV indicam que depois da inauguração do Grande Hotel, o mesmo nunca foi rentável e, adicionado à deficiente estrutura, foi encerrado ao público e passou a ser usado pelas elites policiais e militares. E depois de 1981, a população em geral ocupou o hotel e recorreu aos pisos de parquet e outras madeiras existentes como combustível, fato que contribuiu para a sua acelerada degradação. Este jovem, por exemplo, nasceu neste edifício há 27 anos e diz que a vida é dura no Grande Hotel. Nós estamos a ver que o edifício está a cair gradualmente. Árvores por todo lado, paredes caindo. Quando chove tem que cair num teto. Se não cai em corpo de alguém, graças a Deus. Já morreram tanta gente, mas não por degradação. A morrer porque o teto caiu ou porque algo caiu por cima da pessoa. Não, já morreram pessoas no sentido, tipo, estás a subir, então caíste. Caiu, não teve cura, morreu. Ou porque ficaste num sítio não seguro, falhaste, atrapalhaste, caiu. Já morreram muita gente, muita gente. O Grande Hotel está desprovido de corrente elétrica, do sistema de saneamento e de água. Os moradores do Grande Hotel recorrem à água estagnada para lavar os seus pertences. Aquela água é uma água turva. As pessoas lavam roupa lá. Sabe por quê? Porque não tem 3 meticais para pagar a fontenária um bidão de água para lavar a roupa. E vão lavar naquela piscina, numa água estagnada há mais de 30 anos. Mas quem é que vive no Grande Hotel? Eu tenho não, no prédio. Digo tenho porque estou agora na entrevista, mas no prédio tenho um mestrado, tenho licenciado a fazer mestrado também. Tenho mais um licenciado, tenho um polícia, mais outro polícia, minha mãe enfermeira, tenho eu estudante da Universidade Pedagógica, tenho mais um jovem elder estudante da Universidade Pedagógica e mais de 30 jovens com nível médio que não conseguiram ir avante. Estão estagnados aqui. Não só. Estou a falar de mulheres e homens com nível médio, mas também ainda tem um grupo de jovens a caminho de terminar o nível médio, que também vão terminar a mesma ruína, porque não terão onde ir. Há mais de 2 décadas que as autoridades governamentais e municipais projetam retirar os moradores do Grande Hotel para locais seguros, mas a atitude de algumas famílias e razões de ordem financeira travam o processo. Houve indemnizações, houve disponibilização de casas para essas famílias, na altura não estavam em número, portanto, correspondente ao atual. E, entretanto, o que houve? O que aconteceu foi o subalugamento das casas. As pessoas, algumas saíram e mandaram arrendar os compartimentos aqui, e outras simplesmente mantiveram-se aí, mandaram arrendar as casas que foram atribuídas. Portanto, foi uma situação caricata, não é? Um dos nossos entrevistados confirma as palavras do Conselho Municipal da Beira. Tem muita gente que já construiu, mas que não sai do prédio. Constrói, faz uma casa, manda alugar e mantém a ver no prédio, porque sabe dizer que custo de vida no prédio é 0. Mediante este cenário, que solução?
o que se pode fazer realmente para que as famílias saiam de fato é que se disponibilizem espaços ou casas, não é, para que essas famílias se retirem daí e automaticamente se faça um trabalho nesse mesmo espaço, porque se mantiver essa infraestrutura assim intacta, depois de se retirar toda a gente, o que vai acontecer é, de fato, se não é a mesma gente que há de reocupar ou há de ser nova gente. Portanto, é preciso que, ao se retirar as pessoas, e se faça trabalho nesse espaço. Esta é a história do Grande Hotel. Enquanto as autoridades municipais não conseguirem parceiros, mais de 4.000 pessoas que aqui residem vão continuar a assistir de forma impávida os danos estruturais deste majestoso edifício, acelerado pelo crescimento das árvores nos terraços e pavimentos, fato que poderá culminar com o desabamento do edifício. Estamos à beira de mais um intervalo, mas antes o Estado tem para as próximas 24 horas nas principais cidades moçambicanas. A capital do país, Maputo, terá uma máxima de 32 graus e uma mínima de 12, 31 graus de máxima para Xai-Xai e 15 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 14. No centro do país, 33 de máxima para Tete, 16 de mínima, 28 de máxima para Chimoio e 12 de mínima, 27 graus de máxima para Beira e 17 de mínima, 28 graus de máxima para Quilimane e 13 de mínima. Já no norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 24 graus e uma mínima de 10, 27 graus de máxima para Pemba e 19 de mínima. Nampula terá uma máxima de 29 graus, 28 graus e uma mínima de 16. Até já.